Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves e hoje nós vamos estudar sobre a tribo de Aser, né? O mistério do delicado que transborda. Convido a você que, após ver todo esse vídeo, quiser compartilhar com alguém, vai nos ajudar muito, ok? E em breve talvez a gente lance um e-book, né, falando sobre as 12 tribos e um mundo moderno, né, e as características, né, dessas tribos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, que o Senhor tome a frente e a direção dessa gravação, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, nos conceda interpretez, eloquência, ousadia e tudo que acontecer aqui, seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá entender um pouquinho melhor sobre a tribo de Aser. E a gente vai entender muito sobre essa questão do mistério do delicado que transborda, ok? Vamos seguir. A tribo de Aser, ou Asher, como está escrito em hebraico, cujo nome vai significar literalmente feliz, abençoado e afortunado. Por mais que ele nasça num contexto secundário, ele é filho de Zilpa, né, serva de Lia, que é a primeira esposa de Jacó. Vocês conhecem muito bem a história de duas mulheres lutando para ver irmãs, para que gerem mais filhos, né? Uma foi humilhada, que foi Lia, e foi ela que mais gerou filhos para Jacó, entendeu? De 12, agora de cabeça vai me fugir, 6 ou 7, ela gera porque tem Diná, e a sua irmã Raquel, né, vai gerar ali 2, né? Então, mesmo nascendo num contexto secundário, o que havia sobre ele era a bênção, ser afortunado e ser feliz. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte, que muitas das vezes nós nascemos num contexto secundário, terciário, quaternário, não nascemos num contexto relevante. De repente, você é filho de mãe solteira, de repente você foi filho de um adultério, essas coisas erradas que ele sabe que vem no mundo, que nem todo mundo nasceu em berço cristão, mas o importante são algumas coisas. Primeiro, o salmista vai dizer que quando nós éramos ainda informes, os teus olhos já me viam, ou seja, não importa o contexto, os olhos de Deus sempre estavam sobre nós e nós nascemos porque assim o Eterno desejou. Por exemplo, outras pessoas, eu e você conhecemos que a mãe tentou abortar 4 vezes, 5 vezes, nasce, a mãe não ama, mas sempre tem um parente que ama, daqui a pouco Deus vem e entra no mistério, entendeu? Então, muitas das vezes, o contexto que nós nascemos não define o nosso futuro. Tá? Existe um destino profético. Não lembro agora se eu botei, mas depois eu vou ver. Eu, uma vez dei um curso chamado Destino Profético, online. Se eu tiver os vídeos, eu coloco aqui. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, né? Como está aí no texto, como nas mais belas ironias divinas, o escondido se torna símbolo do que é precioso. Normalmente, esse contexto de escondido tem mais a ver com o contexto de ser guardado pelo Senhor para um tempo certo. Lembra de Elias lá na caverna, que ele falou, só tem eu? E Deus responde que havia 7.000 que estavam pão e água e não se dobraram a Baal. Maravilha. Então, essa é a questão que nós estamos falando assim. Então, Aser, ou Asher, ele foi escondido por Deus, se tornou um símbolo do que é mais precioso. Símbolo de unção, prosperidade, alegria e fertilidade espiritual. Devarim, Deuteronômio 33, 24, diz, de Aser, disse,
Bendito seja Aser entre os filhos, seja amado por seus irmãos e banhe o seu pé em azeite. Então, essa é a bênção de Moisés sobre essa tribo. Tá? Depois a gente pode ver, vou abrir minha Bíblia aqui, para que a gente possa ver juntos a bênção de Jacó sobre Aser. Vamos lá, Gênesis 49. Gênesis 49, vamos ver. Gênesis 49, 20. De Aser, ele diz: o seu pão será abundante e ele trará delícias reais. Né? A palavra pão aqui é lechem, ou lechem, né? Que o CH ele tem som de dois R's, mas às vezes tem a pronúncia dos sefaraditas, dos askenazes, e aí às vezes muda, tá? Então, pão é lechem, que é sustento. Então você vê que tanto Moisés quanto Jacó, quando profetiza sobre essa tribo, eles profetizam sobre bênção e sobre prosperidade. Por quê? Porque ela tem um papel muito singelo, vamos assim dizer, nessa mudança que Deus tira o povo do Egito e leva à terra prometida. Amém? Vamos seguindo aqui. Então, nesse estudo, nós vamos mergulhar profundamente nas raízes hebraicas, na mística pictográfica e na visão cabalista também da tribo de Aser. Por quê que nesses pontos eu estou entrando nessas questões? Tá? Que a gente precisa entender como o povo que escreveu a Bíblia, eles veem essa tribo. Tá? Então, por exemplo, eu quando fiz mestrado em teologia judaica, eu tive que estudar algumas coisas. E você vê que informações, elas são boas para trazer até nós um contexto. Fechou aí? Então vamos lá. A gente vai revelar a conexão com o Espírito de Deus, a vocação para sustentar os outros e o papel dessa tribo como intercessora no tabernáculo do Altíssimo. A etimologia e a gematria da tribo de Aser. Tá? Então vamos estudar isso aqui só para você entender um pouquinho. O nome hebraico é Asher, ok? Que vai ter, aí o hebraico sabe que é da direita para a esquerda. Vai ter um Aleph, um Shin e um Resh. Vai significar feliz, reto e abençoado. Ou seja, andando no caminho certo. Então, eu sempre falo que as letras hebraicas, elas são números e números também são letras hebraicas. Então, na gematria, que é uma ciência exata, como matemática, física, ela nos traz algumas conexões. Por quê? Quando você vai estudar de maneira mais aprofundada, você vai conseguir encontrar palavras que fazem conexões. Por exemplo, gematria de Aser, 501. Aleph 1, Shin 300, Resh 200. Mais à frente você vai entender melhor essa questão. Fechou aí? Vamos para o próximo slide. O 501 na gematria corresponde também à palavra temuná, que significa imagem, forma ou revelação interior. Então, isso já nos introduz uma verdade oculta, que é que Aser é a tribo da manifestação interna da bênção. Aquele que carrega a imagem da alegria espiritual que sustenta o outro. Por exemplo, na sua igreja, né, na sua comunidade de fé, você já viu que sempre tem aquela pessoa, seja membro ou seja obreira, que ela consegue transmitir alegria o tempo todo. Você vê ela sempre alegre, sorridente, fala com todo mundo, consegue conectar pessoas.
né? Essa é uma manifestação que a tribo de Ásia naquela época tinha, ok? Algumas pessoas que militam, eu também tenho encargo profético, no ciclo ministério, o meu é o de profeta, né? Então, geralmente a galera do profético, da guerra espiritual, algumas igrejas falam de pertencer espiritualmente algumas tribos ou carregar características daquela tribo. Não estou dizendo que é errado e também não estou dizendo que é certo, eu só estou trazendo uma informação. Tá? Então, quando essa galera que é muito alegre, conecta, etc e tal, né? As pessoas, e como aqui também está mostrando, tende a falar que essa pessoa, né, principalmente no pentecostalismo, né? A gente fala assim, ó, fulano tem unção de Ásia. Por quê? Ele é a manifestação interna da bênção. O que é isso? Por mais que ele possa estar passando por luta e provação, o interior dele afirma a bênção. Então ele consegue contagiar pessoas. Ele consegue unir pessoas. Ok? Ele sustenta, né, com alegria espiritual, vamos usar esse termo, porque não é uma alegria que vem da terra, é uma alegria que vem do Espírito, né? A Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força, entendeu? Então ele carrega essa manifestação. Então, quando você perceber, ou se você é uma dessas pessoas que consegue conectar pessoas, consegue trazer alegria na vida de pessoas, você conhece alguém que, por mais que você esteja triste, essa pessoa vem, ela tem uma palavra, ela tem um sorriso, ela tem um abraço que cura, às vezes você cura uma pessoa através do abraço. Então, essas são características dessa tribo, da tribo de Ásia, entendeu? Por isso, quando eu fiz ali a guimatria, entendeu? Ela corresponde a essa palavra temuná. Fechou? Tranquilo até aí? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, escreva abaixo do vídeo. No card aí desse vídeo, embaixo, se eu não me engano, tem tanto o meu WhatsApp quanto o meu e-mail. E você pode entrar em contato comigo para poder tirar as suas dúvidas. Vamos seguir. Agora vamos para o hebraico pictográfico. O que é isso, né? Você que viu muito filme, você deve lembrar de toda aquela questão. Se você viu a Múmia, qualquer filme relacionado ao Egito, aqueles hieroglifos que ficam nas paredes, que geralmente são desenhos, né? Então, assim, nós sabemos que foi Moisés que escreveu, né? Então, se Moisés escreveu, Moisés foi criado no Egito, né? Moisés, ele sabia de como escrever pictograficamente. E o hebraico pictográfico, que são como você entender através de imagens ou símbolos para entender a letra, e isso que é o hebraico pictográfico, o mistério das letras. Cada letra, além de ter um número, ela também é representada por símbolos parecidos com, eu acabei de falar, agora fugiu os hieroglifos que os egípcios usavam, tá? Tem uma galera que defende isso do ugarítico, né? Mas o ugarítico também vai dar esses mesmos símbolos, então tá tudo em paz, tudo tranquilo. Então o Aleph, que é o 1, ele era desenhado com uma cabeça de boi, tá? Você vai ver que é uma cabeça com chifre, que significa força e liderança divina. Por isso que nos tempos antigos, os fortes, eles usavam capacetes com chifres. Por isso que quando alguém era rei ou rainha, principalmente nos tempos antigos, a coroa havia pontas. Tá? Era normal as coroas terem pontas, que seriam chifres, porque estaria demonstrando a questão de força, de liderança, entendeu? Outros usavam, por exemplo, poderiam usar chifres como boi, outros usavam chifre como servos, né? Que aí já parecia como uma árvore,
entendeu? Porque cabeça de boi significa índios. O Shin, que vai representar dente, né? Mas também ele representa um fogo, tá? Então, o Shin representa também consumir, transformar fogo. O Reishi, cabeça, né? Que vai simbolizar um homem, tá? Então, você vai ver que a liderança divina, a fogo, e tem um homem, a gematria da tribo de Ásia, vai dar esse significado que a gente pode ver melhor mais à frente. Dentre os judeus cabalistas, lembrando, houve um momento da nossa história, acho que século XVIII, até o século XVIII havia uma cabala cristã. Depois, por algum motivo, isso sumiu. Então, na visão judaica, a tribo de Ásia se relaciona com a Sefirah Netzach. Essa Sefirah, ela simboliza a eternidade, a persistência, a vitória e a beleza. A beleza não é a beleza física, a beleza do trabalhar de Deus, como Deus trabalha, como a criação é linda. Quando você olha e percebe a beleza do trabalhar de Deus, seria isso, a Sefirah Netzach, né? Ela mostra beleza, ela também é vitória, ela simboliza a vitória, tá? Estou pensando muito em gravar um vídeo sobre as sefirás, explicar dentro da Bíblia, da nossa Bíblia cristã, evangélica, né? Vamos falar assim. Você sabe que existem 4 cânones, né? O mais antigo, o etíope. Depois do etíope vem, né, da Igreja Ortodoxa. Depois vem da Igreja Católica, para depois chegar na nossa. Então, o cano católico e o cano protestante, eles são mais recentes que esses dois mais antigos, entendeu? Então, por isso que eu falei da nossa Bíblia evangélica, nós vamos ver, né? Estou montando ainda, mas mais para frente nós teremos vídeos sobre isso. A característica de Netzach, energia que sustenta o fluxo da bênção contínua, representa a constância na vitória espiritual. No corpo humano está ligado às pernas, o caminhar e a sustentar. Nesse caso, ele é muito ligado à perna direita, que está abaixo da graça, né? Tranquilo? Tem a Sefirah Hashad, vai ter outra, e aí vem a Netzach, que simboliza a perna direita. Então, simboliza o caminhar, o sustentar. Então, Azer era isso. A tribo que está linkada ao caminho e ao sustento, a sustentar pessoas, a erguer pessoas, a acompanhar pessoas, ok? Então, ela está contida dentro dessa questão. Banhe o seu pé em azeite. Não é apenas um elogio, é um código. Os pés de Azer caminham ungido, levando o óleo da presença de Deus por onde passa. Fala daquelas pessoas que contêm o óleo que alegra. Lembra lá em Salmos, quando fala do Cristo, nosso Senhor Jesus, que fala que Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Então existe esse óleo da presença de Deus, esse óleo que transmite alegria, esse óleo que restaura. Então a tribo de Ásia, ela carrega todo esse mistério, né? Por exemplo, Ana é da tribo de Ásia, entendeu? Ana é da tribo de Azer. Sabe, Ana, a profetisa, mencionada no Novo Testamento, ela era filha de Fenuel, e Fenuel pertencia à tribo de Ásia. Então, Ana era reconhecida pela sua devoção, pela sua profecia, entendeu? Dentro do templo já de Jerusalém, entendeu? Então, olha só, Ana era uma mulher idosa que servia a Deus com jejum,
ela reconheceu Jesus como Messias, e quando aquela passagem que ele é apresentado no templo, então você vai ver um pouco melhor dela, sobre a história dela, né? Narrada no Evangelho de Lucas, destacando a sua fé e alegria de ver o Mestre. Então, olha como é importante essa tribo. A bandeira e o símbolo de Aser. A cor é verde esmeralda, né? Aquela cor da oliveira, a cor da esperança, né? O símbolo é um ramo de oliveira carregado de frutos, entendeu? Isso vai falar muito do poder, da unção, tá? A pedra no peitoral do sumo sacerdote, né? Era o tarxixe, geralmente identificada como berilo ou crisólita, né? Uma pedra de brilho dourado, verde claro ali. Então a questão do verde, da cor verde, é muito ligada à tribo de Ásia. Este símbolo revela uma unção para a cura emocional. Já, já parou para perceber que como as pessoas estão muito doentes emocionalmente, estão fragilizadas emocionalmente, principalmente logo após a questão ali do Covid, né, aumentou muito. Hoje a questão de espiritualidade nas empresas é algo muito sério. Então é um bom tempo para que você possa evangelizar no local onde você trabalha. Porque com certeza tem pessoas fragilizadas espiritualmente e elas dependem da cura e de repente você é agente da cura. De repente você tem a unção de Aser, né? Que você carrega a cor da esperança, carrega uma oliveira cheia de frutos, cheia de azeite, né? Então, esse símbolo revela unção para a cura emocional, restauração e alegria profética. A tribo de Ásia é um óleo entre as 12 tribos, suavizando, curando e ungindo o caminho para os outros, ou seja, indo à frente. No tabernáculo, ela ficava junto com as tribos de Dan e Naftali, né? Ela ficava bem ali na parte norte do tabernáculo, carregando essa unção, carregando essa alegria. E de repente, através aqui da tribo de Ásia, você pode começar a entender qual é o caminho que o Senhor tem para ti. Ministério Profético de Ásia. Alegria como arma de guerra. Isso aqui é muito interessante, né? Dentro da guerra espiritual, batalhas espirituais, é muito raro alguém falar sobre essa arma, né? Alegria como arma de guerra. Neemias 8:10, citei lá atrás, a alegria do Senhor é a nossa força. Aser nos ensina que a alegria não é um sentimento, é uma estratégia espiritual. Porque a palavra óleo usada na Bíblia, a palavra óleo é usada na Bíblia como símbolo da presença do Espírito, da consagração sacerdotal e da cura interior. Ou seja, Aser não é apenas abençoar, ele abençoa, a sua alegria contagia, cura e sustenta os profetas feridos. Eita! Olha como é importante essa arma no campo de batalha. Alegria contagia, cura e sustenta. Então nós precisamos entender a importância que a tribo de Ásia ela tem dentro de todo esse contexto que nós estamos falando, que nós estamos citando, que nós estamos estudando. Porque no campo de batalha sempre vai haver profetas feridos. Ásia, ele pode não ser frente da batalha, mas Ásia é como um médico espiritual na hora da guerra. Ele vai contagiar, vai curar, ele vai sustentar. Ele não é como a tribo de Judá que vai à frente. Ele vai no meio, sustentando, vai falar da oração, vai falar do jejum, vai falar da alimentação, do socorro, ele cura, sustenta, ele alegria. Quando vê alguém com uma moral baixa, ele vai lá, sustenta, levanta, pega pelo ombro, vamos para o campo de batalha, e de repente, você que está assistindo é essa pessoa. Essa pessoa que sustenta, que contagia com alegria os profetas feridos. Talvez seja na frente de batalha. Mas no posicionamento que Deus te colocou,
você tem toda essa importância que você mesmo acabou de ler. Vamos seguir. Visão profética e o papel na restauração. Olha que coisa linda. Durante o nascimento do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma profetisa da tribo de Ásia aparece, que é Ana, Haná, né? A intercessora que jejuava e orava no templo. Isso não é coincidência. Ana representa o espírito da oração contínua, a unção profética em tempo de crise e alegria no meio da espera messiânica. Olha só, medite comigo devagar. Ela jejuava e orava. Ela não estava na frente da guerra, ela jejuava e orava. Ela estava dentro do templo ou dentro da casa fazendo isso. Então, Azer simboliza o espírito de oração contínua. Porque eu botei espírito com E menor. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito. Aquela coisa nossa, o nosso espírito de oração. O que é espírito de oração? O que você quer dizer, pastor Fernando? É simples, é aquele momento a qual nós temos, melhor dizendo, é um ministério, que oração, todo mundo ora, mas aqui eles estão chamando de oração contínua um ministério. Ele se deleita na oração, ele gosta de orar, ele guerreia na oração e no jejum, por isso a gente fala espírito de oração. Da mesma forma que algumas igrejas, já ouviram irmão Festas, olha, nós vamos entrar em espírito de oração, ou seja, será aquele momento de oração, intercessão, aquele momento de se curvar diante do Altíssimo. Ana representava isso, porque olha quanto tempo, ela já era idosa. Então, olha o tempo que ela jejuava e orava, aguardando isso. A unção profética em tempo de crise, né? Hoje é dia 13 de agosto de 2025. Você sabe a crise que está tanto o país, a crise que está essa situação aí do Trump. Tem gente falando do meteoro que está vindo, que é uma nave espacial, a crise financeira, a crise emocional. Então, a tribo de Ásia, ela está aí, como falei antes, para sustentar, curar, né? Sustentar, curar. Só voltar uma aqui. Sua alegria contagia, cura e sustenta, né? Essa unção profética de sustento nessa época de crise. E alegria no meio da espera messiânica. Todos nós estamos esperando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Estamos falando Maranata, estamos pregando, dizendo que Ele está voltando. Tá? É essa alegria. Ázer é uma tribo que representa profetas silenciosos, intercessores escondidos, mas profundamente conectados ao céu. É aquilo que eu falo. Os que estão em frente de batalha precisam daqueles que estão escondidos, que estão na intercessão. Quem é crente? No mesmo tempo que eu, só de pastor, eu tenho 25 anos, né? A minha idade é 50, eu tenho 50 anos. Então, que a crente aí da geração dos 90 vai lembrar das famosas torres de orações, né? Ou daquelas irmãs e irmãos de oração que não sobe para pregar, não está sentado lá na frente, está no meio da igreja, orando, intercedendo. Ou o ministério de intercessão da sua igreja, ele é muito ligado, né? Essa unção de Ásia. Por quê? Profetas silenciosos. Profetas que só Deus sabe quem é e Deus, somente Deus reconhece. Se você é um desses, não cesse, não pare. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ásia no tabernáculo profético. Quando as tribos acampavam ao redor do tabernáculo, Ásia se posicionava ao norte, ao lado de Dan e Naftali. Este lado é ligado ao vento norte, ao vento de guerra, o vento da revelação e da movimentação divina. Olha, tá vendo? Tá vendo como Ásia é um sustento no meio da guerra? Tá vendo como Deus, quando posiciona ali no tabernáculo, o Senhor, ele já sabia como iria usar, porque assim tem que ter um baita discernimento.
Você está posicionado ao vento norte, que é o vento da guerra, que é o vento da revelação e da movimentação divina. Então, aqueles intercessores, a gente vai ver isso também lá na tribo de Sacar, tem intercessores que têm essa unção, irmão. Que Deus espiritualmente os coloca do lado norte do tabernáculo, para que ele venha ter esse discernimento. Então a gente tem que entender todo esse sustento, toda essa chamada que o Senhor nosso Deus tem na nossa vida, tem na nossa história. Porque o Senhor, ele é amplamente poderoso e ele pode nos conceder a bênção e a vitória. E o Senhor, através de você, que de repente tem unção de Ásia, você pode estar recebendo códigos espirituais, orando, intercedendo, e o Senhor promovendo cura, libertação, livramento através de você. Posicionamento profético. Ásia está no lugar onde os ventos sopram mudança. Olha que interessante. Ásia está no lugar onde os ventos promovem mudança. Aleluia. Ele carrega a unção que quebra a rigidez, derrete o frio espiritual com o calor do óleo, com o calor da unção. Na Isaías está escrito que o jugo será quebrado através da unção. Então, a galera de Ásia, junto com Dan e Naftali, estava posicionado no lugar onde os ventos sopram mudança. Então, o discernimento tem que estar ligado. E a unção, ela quebra a rigidez. Por exemplo, se você está ali, tem que mudar alguma coisa de ferro, tá? No seu carro, por exemplo. Você comprou um carro ultramente velho, ganhou de herança e está tudo enferrujado. Então, através até óleo de máquina, óleo de cozinha, ou W40, quando você joga ali, ele começa a quebrar aquela rigidez e fica mais fácil de promover mudança naquela peça, porque você consegue girar. Então, a unção que quebra a rigidez é isso, e que derrete o frio espiritual. Você que tem essa unção de Ásia, você foi convocado por Deus para quebrar a frieza espiritual na vida dos irmãos. Criar elos de amizade, convocar os irmãos, ser um grande intercessor no meio do culto, através da comunia, né? Que é a comunhão, quebrar essa frieza. Existe uma lenda que igreja grande, ninguém conhece ninguém. E isso para mim é mentira. Sou de uma igreja grande, já congreguei muito em igreja grande, né? Principalmente no Rio de Janeiro, minha terra natal. Então, essa questão ela vai sendo quebrada através do fogo, através do calor do óleo. E a galera de Ásia tem essa chamada. Vamos em seguida. Declarações proféticas com base em Azé. Profetize sobre a sua vida, eu profetizo sobre a minha, e nós profetizamos sobre a nossa. Que seus pés sejam banhados no óleo da unção. Que nossos pés sejam banhados no óleo da unção. Que nós carregamos a alegria que cura os abatidos. Somos geração de Ana. Nós oramos, intercedemos e profeticamente vemos o Messias. A mudança espiritual que nos cerca, pois fomos chamados para sustentar pessoas. Se você declarou comigo, faz como a mim agora, em nome de Jesus. Amém. Atividades práticas. Um estudo pessoal para você. Leia Deuteronômio 33 e Gênesis 49 com foco na tribo de Ásia. Tá? Leia esses 2 capítulos e anote todas as expressões ligadas à bênção, honra e sustento. Meditação profética, né? Que é o Ritor Bededut. Use o óleo de oliva, unge a seus pés e ore declarando a unção de Ásia sobre a sua caminhada. O som nunca é demais, irmão.
unção nunca demais. Pastor, não acredito em nada disso. Tranquilo, tá de boa. Como eu falei, é um estudo, é uma conversa. Se você cria ou não, aí são percepções suas e tá tudo bem com isso. Tá tudo junto. Se você tá vendo isso e tem uma classe, uma célula, uma classe de estudo, ou você pode fazer isso em família, é o seguinte. Primeira pergunta, de que maneira a alegria pode ser uma arma espiritual no ministério profético? Escreva isso aí, quiser me mandar a resposta. Vai ser uma bênção, ok? Uma outra pergunta, como Ana da tribo de Ásia revela o papel dos profetas na transição dos tempos? Responda essa pergunta, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Qual a relação existe entre Ásia e o Espírito Santo como óleo que cura e sustenta? Responda. Responda da maneira que você entende. Porque são perguntas que a resposta certa é essa, não. São perguntas que a resposta certa é aquilo que você vai dar, porque você entendeu dessa maneira. É dentro do seu discernimento. Conclusão profética, e aqui nós vamos terminar. A tribo de Ásia representa o segredo da felicidade espiritual em meio à guerra. O óleo que lubrifica os mecanismos do reino. Em um tempo onde muito perde o entusiasmo, Ásia nos relembra que a presença de Deus é alegria, e alegria é força. Que você receba hoje a porção de Ásia, que seus pés sejam banhados no óleo da revelação, e que seu coração dance com o Espírito, e que a sua voz traga cura ao corpo. Amém? Se já assistiu esse vídeo, curte, faz um comentário. É 5 segundos você comentar alguma coisa. Compartilhe no grupo da sua igreja, no seu grupo de WhatsApp. Nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa gravação, por esse bate-papo. Que tudo que aconteceu aqui foi para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Nós abençoamos a cada lar que esse vídeo chegar e declaramos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.